Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Destruições, assassinatos, nação contra nação, povo contra povo. O Mundo Maior Repórter de hoje vai falar sobre guerras e a energia espiritual do planeta. Qual a visão espírita sobre tantos conflitos durante a história da humanidade? Existe algum motivo para ver tantos relatos de guerra no Antigo Testamento Bíblico? E você, já parou para pensar que podemos estar à beira de uma terceira grande guerra mundial? Você não pode descartar a hipótese de que o material tenha sua carga, não só da situação vivida, uma guerra, como também daquele que o utilizou. Tudo, absolutamente tudo do prisioneiro era utilizado. Seus cabelos eram utilizados para fazer cobertores ou preenchimento de edredons. Os ossos eram muitas vezes triturados para fazer fertilizantes. As guerras ainda são a manifestação de uma inferioridade moral devastadora por parte do ser humano. Infelizmente, nós encontramos isso ainda como parte da cultura humana. Eu decidi sair porque meu diretor de teatro foi assassinado e depois de alguns meses foi meu pai assassinado. Eu insisto e digo para eles de uma forma muito forte: eu não estou lhes contando história, eu sou a história. Numa guerra onde os envolvidos emitem vibrações muito pesadas, ou seja, de ódio mesmo, de aflição, medo, pavor, então o ambiente fica ultra pesado. E na espiritualidade, isso é muito sentido. As guerras ainda são a manifestação de uma inferioridade moral devastadora por parte do ser humano. Infelizmente, nós encontramos isso ainda como parte da cultura humana. Quando a gente observa a história, a gente vê que muitos povos foram libertados através de guerras e outros foram escravizados pelas mesmas, né? Vejamos o que diz o Livro dos Espíritos. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. E esse instinto de travar novas batalhas não é de agora. As civilizações entram em guerras há milhares de anos para conquistar novas terras, disseminar sua cultura e escravizar povos. Mesmo sem guerra, a energia do planeta já fica muito preocupante, né? Porque os pensamentos são conflitantes, de ódio, de pensamentos de orgulho, prejudiciais a todos. Então o ambiente fica carregado. Numa guerra, onde os envolvidos emitem vibrações muito pesadas, ou seja, de ódio mesmo, de aflição, medo, pavor, então o ambiente fica ultra pesado. E na espiritualidade, isso é muito sentido. Esses fluidos ficam contaminados, portanto, com esses sentimentos. E isso influi sobre a economia espiritual do planeta, sobre o ambiente das famílias, sobre o ambiente das pessoas que convivem entre si. Então, os efeitos da energia espiritual do planeta são de prejuízos.
para alguns povos ela ainda é necessária, porque faz parte do processo de libertação e de progresso para essas pessoas. Mas nós temos que ter em mente que os espíritos se referem ao mundo de provas e expiações. Então, se ela é necessária, essa necessidade se torna temporária. Nem mesmo as escrituras sagradas estão livres desses tipos de conflitos entre povos e culturas. No Antigo Testamento, a Bíblia narra guerras épicas com minuciosos detalhes. De Êxodo até Malaquias, são diversas as guerras citadas na Bíblia. As mais conhecidas são a guerra contra os filisteus, a guerra dos 9 reis, Josué a conquista da terra prometida e a batalha de Judas Macabeu contra o rei Demétrio. Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com a vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Mas por que Deus faria parte desses conflitos? Será que existe o conceito de guerra justa dentro da Bíblia? Deus nunca orienta guerras. Deus é misericordioso, assim como Jesus também. As suas leis também são extremamente misericordiosas. Ele nunca nos condena ao castigo. Muito pelo contrário. O que o ser humano faz, infelizmente, é não habituar-se às leis divinas. Agora, é evidente que uma guerra dessa extensão, que levou dezenas de anos, não aconteceria se não houvesse uma determinação do alto. Mas esses sentidos, eu acho que cabe a nós apenas uma reflexão. Saber de fato, acredito que não temos ainda capacidade para isso. Essas não foram as únicas guerras travadas em nome de Deus. Há mais de 900 anos aconteceram as chamadas Guerras Santas, e esses conflitos entre muçulmanos e cristãos em busca de Jerusalém matou milhares de pessoas. Quando se fala das cruzadas, por exemplo, da tomada de Jerusalém, a briga pela cidade, fala-se em defender a honra, defender Deus. Em nenhum momento a gente vê vontade de defender Deus, a não ser interesses próprios, dinheiro, poder. As cruzadas foram desenvolvidas pela Igreja Católica no interesse de posse territorial, não é? Mas ao mesmo tempo haviam interesses comerciais, interesses de toda a sorte. Aqueles que comandavam eram movidos por interesses mesmo, interesses materiais, que é o que originam as guerras. O fato de uma pessoa participar ou ter participado de uma guerra, de um conflito armado, não significa necessariamente que seja um espírito menos evoluído. Quando a pessoa vai para uma guerra com vontade, com desejo mesmo de participar de uma guerra, com sentimento de matar, de fazer coisas horríveis, nós podemos imaginar que é um ser ainda com uma evolução muito pequena. Paulo herdou de seu pai uma rica coleção de rádios, roupas, capacetes, máscaras, óculos e outros equipamentos e acessórios usados na Segunda Guerra Mundial. O colecionador abriu as portas de sua casa para a nossa equipe e mostrou com detalhes objetos raros que fizeram parte da história. O que a gente poderia começar, que acho que tem a ver com o atual, até para que o público possa ter uma ideia, e que este aqui é um HT, do tempo da Segunda Guerra Mundial, né? E ele era utilizado exatamente para quê? Ele era muito usado por paraquedistas, porque ele era pequeno, ele chegava em terra, ele podia manter contato com o avião. Esse aqui é um receptor caseiro do tempo da guerra e antes da guerra um pouco. Pode notar que ele tem o símbolo alemão aqui da suástica. A nossa equipe ficou interessada em entender como que o colecionador lida em obter tantos artefatos que eram utilizados nessa época. Você não pode descartar a hipótese de que o material tenha sua carga, não só da situação vivida, uma guerra, como também daquele que o utilizou. O que eu vou dizer é uma coisa muito difícil de dizer, mas eu vou falar usando uma metáfora, ou sei lá como é que se chamaria isso, fazendo entre aspas, um acordo com aquilo que está ligado a ele. Eu vou manter isso é sua história,
no futuro vão se lembrar de você porque eu estou mantendo isso. Assim como nós, os mundos evoluem também. Como os mundos evoluem, deduzimos que a guerra seja necessária em alguns momentos. Não saia daí! No próximo bloco você vai saber quais foram as previsões de Nostradamus sobre as principais guerras da história e também vai conhecer o Memorial do Holocausto. A gente volta já!